perfume está marcado em mim. Eu estou. Muito bom dia, graça e paz em Cristo Jesus. Vitória sempre. Emonar, tenha fé, pois Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Feliz domingo, que a graça, a glória, a majestade e o poder do nosso Pai Celestial e o seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja nas nossas vidas, no nosso coração, na nossa casa, no nosso lar, né? Daqui a pouco nós vamos orar. Se você tiver um óleo consagrado, prepare aí que nós vamos nos ungir e vamos pedir a Deus a revelação do Espírito, porque tudo na nossa vida deve ser revelado pelo Espírito, né? Nós temos que cuidar da nossa vida, da nossa salvação, porque o reino de Deus ele sofre ataques. A versão em inglês diz que o reino de Deus sofre violência, né? Então nós somos atacados o tempo todo. Tudo que vem contra nós é para tirar a nossa paz, é para tirar a tranquilidade do nosso espírito, a nossa alegria, né? Então você tem que estar preparado, vestindo a armadura de Deus, sabe? Ter o escudo da fé para poder resistir, sabe? Sempre vai haver alguém, uma pessoa, uma situação querendo roubar a paz do teu coração. Então, deixa para lá. Você guarda o teu coração, porque a Bíblia diz que sobre toda coisa guardada, guarda o teu coração. Vamos preparar aí para a gente entrar em oração. Enquanto isso, você convida outras pessoas para assistir aí. Aleluia. Único, tu és o único. Meu coração. Amém, glória a Deus. Meus amados, você prepare o seu coração. Hoje a palavra de Deus vai revelar o que significa viver pela fé. Mas o que significa viver pela fé? As igrejas neopentecostais, os movimentos de fé. Porque não é igreja onde você entra para aprender a conversão, o discipulado, o crescimento espiritual, o conhecimento bíblico. Esses movimentos de fé, eles trazem as pessoas atraídas pela necessidade ou pelo desejo de prosperar, ser feliz, ser curado, ser liberto. Claro que nós cremos que o Evangelho, ele cura, liberta, salva, prospera. Mas Jesus não é supermercado para as pessoas irem buscar apenas o que querem. Então as pessoas entram nessas igrejas e pensam que estão vivendo na fé. E dizem, não, eu estou fazendo a campanha, o propósito, a corrente, eu estou na fé. Não, isso não é viver pela fé. Isso não é viver pela fé. Viver pela fé é algo mais profundo, é algo que precisa do entendimento espiritual. Então, por isso que nós vamos orar e vamos pedir a Deus um espírito convertido com obras que agradem a Deus. Você pega aí o azeite consagrado, unge a sua cabeça. Em nome de Jesus, Senhor.
Unge, meu Deus, a nossa vida com unção do Espírito de Deus. Eu convido você a ficar de pé, mesmo que você esteja em casa, levantar as suas mãos para os céus e orar comigo. Repete essa oração. Diga: Santo Pai, revela a verdade na minha vida. Nós não queremos buscar de nós mesmos ou receber orientação dos outros, mas nós queremos receber a revelação da palavra santa, verdadeira, salvadora, redentora, que nos mostra através da unção do Espírito Santo qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu peço a Deus que o Espírito Santo use a minha voz para ensinar essas pessoas, esses amados irmãos, o que significa viver pela fé. Viver uma vida honrada, decente e agradável diante dos olhos de Deus. Repreenda o espírito do engano no nome todo poderoso de Jesus. Porque o espírito do engano tem enganado a muitas pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, recebe de Deus hoje a tua bênção. Meus amados, todos nós conhecemos na Bíblia quando o apóstolo Paulo ele se refere ao profeta Abacuque. Em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, o profeta diz: veja, ele está inchado, seus desejos não são retos, mas o justo viverá pela sua fé. Então Paulo, se referindo a essa palavra do profeta Abacuque, ele diz assim, Paulo diz, em Romanos capítulo 1, versículo 17, você pode abrir aí a Bíblia. Romanos 1, 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que é do princípio ao fim pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, o apóstolo Paulo diz que no Evangelho, Deus nos revela a justiça dele, por meio de Jesus. Jesus é quem justifica a nossa fé. Não somos justificados por obras, por merecimento, por méritos, por grau de religiosidade, por tempo de igreja, por grau de conhecimento bíblico. Não, a justiça de Deus é revelada pelo sangue de Jesus. E aí Paulo, ele se refere a Abacuque, dizendo justo, como está escrito. Ele está falando de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Pois bem, nós temos visto muitas pessoas que estão vivendo em pecado, estão vivendo uma vida errada, uma vida que não é agradável aos olhos de Deus. E essas pessoas pensam
que estão servindo a Deus. Como que você pode servir a Deus, que é santo, que é puro, que é poderoso, fazendo ou apresentando coisas que estão erradas? Né? Você não pode, porque Deus é puro, Deus é santo e Deus é reto. Deixa eu consertar aqui. Quero também avisar, enquanto eu estiver aqui dando a palavra, você pode colocar os nomes, os pedidos de oração aí no nosso canal, que nós oramos todos os dias pelos nomes que são enviados. Então tem muita gente vivendo errado, acreditando que estão vivendo pela fé, porque estão nessas igrejas e fazem movimento de fé, campanhas, correntes, propósitos, votos. Sim, nós estamos num movimento de fé dentro da igreja. Mas como é quando ela não está na igreja? Ela está vivendo a palavra de Deus? Eu digo assim, não adianta nós buscarmos as coisas do alto, do céu, se estamos carregando uma bagagem desse mundo que é o pecado. Então imagina, a pessoa quer entrar no reino de Deus, participar das coisas de Deus, até servir a Deus, mas ela vem com uma mala, com uma bagagem. E ela quer entrar com aquela bagagem, que é o pecado, que é o engano, que é a falta do conhecimento de Deus. Eu não penso que eu estou falando assim para atacar as pessoas, ou condenar, ou criticar. Não, estou aqui, meu irmão, com a missão reveladora. Porque Deus um dia também me revelou. Eu também já estive assim, pensando que viver a fé era fazer propósito, fazer voto, estar ali, Jesus, não sei o quê. Mas e a vida? E o testemunho? E a entrega? Na verdade, tudo isso é um demônio enganador que entra para destruir a vida das pessoas através do engano. Porque quando você vai falar com as pessoas, hoje em dia, a coisa mais difícil é você tentar buscar um entendimento com as pessoas. Porque existe uma arrogância dentro das pessoas, que elas pensam que sabem tudo. E enquanto você está ali agradando, dando as coisas para aquela pessoa, ajudando, ela é maravilhosa. Mas quando você chama atenção e fala, a pessoa se revolta. Aí começa a jogar as coisas na sua cara, e começa a falar que vai fazer isso, e que vai fazer aquilo outro. Uma ignorância, uma falta de educação tremenda. A pessoa a melhor coisa que existe é você deixar, nem falar mais nada, e continuar orando. Eu tenho aprendido muito isso na minha vida pessoal, na minha própria família. Essa semana mesmo, recebi ataque de 2 pessoas que eu estava querendo ajudar, pedindo a pessoa que compreendesse, tentando mostrar a palavra. Uma porque queria que eu abençoasse o pecado. Como é que eu vou abençoar pecado, rapaz? Ah, porque é meu familiar? Porque é meu sangue? Não, meu compromisso com Deus não está baseado no sangue de família, é o sangue de Jesus que está na minha vida. Ah, mas a pessoa não gosta, ficou chateada, fica com raiva. O que eu posso fazer? Eu não posso desagradar a Deus e deixar de falar a verdade. A pessoa não aceita, então eu vou continuar orando para Deus salvar essa pessoa, para que essa pessoa realmente se converta, porque às vezes a pessoa tem tempo de igreja, está ali, fala de Deus e ora pelos outros, mas não é convertido. Porque depois
aparecem os frutos, e a Bíblia diz que pelos frutos se conhece a árvore. Eu depois fui falar com outra pessoa, chamando a atenção, que fosse mais compreensiva, que não ficasse com arrogância, jogando as coisas na cara também. Ataque, uma explosão. Quer dizer, você não pode falar nada. Você não pode nem falar a verdade. Esse é o grau das pessoas de hoje em dia. E você vê a humanidade, falando assim, de termos de avanço tecnológico. Houve um grande avanço, né, da ciência, da tecnologia. Agora estamos vivendo a tecnologia nano, que é a tecnologia da robótica, da inteligência artificial, uma coisa maravilhosa. Mas o ser humano continua o mesmo. Inclusive, o ser humano parece estar ficando pior. Enquanto a tecnologia cresce, o ser humano cai. Porque as pessoas não pensam antes de falar, não sabem guardar. E isso traz complicações no seio familiar, no meio do trabalho, até na igreja. Sabe o que é isso, gente? É que a pessoa não percebe que de repente ela está trazendo um fogo estranho ao Senhor. Como eu falei, não adianta a pessoa querer buscar as coisas de Deus se ela está carregando uma bagagem de coisas que não agradam a Deus, né? E a gente demonstra Deus, não é... Hoje em dia, por exemplo, você vê aí na internet, nos grupos, a pessoa manda versículo, manda palavra e pega a oração de um e manda para o outro. Olha só que oração bonita, olha só que música bonita. Maravilhoso, não tenho nada contra. Mas antes da gente fazer isso, a gente tem que ver o que nós estamos apresentando a Deus. Porque não adianta eu ficar... sinceramente não faço, já fiz. Se você entrar meus canais aí, você vê a palavra, a oração diária, a palavra dominical e pronto. Porque eu não tenho que ficar convencendo ninguém que eu sou de Deus. Eu não tenho que convencer as pessoas mandando versículos, mandando pregações, mandando canções, que eu sou de Deus, que eu sou crente. Porque os frutos é que determinam a árvore. Então, o meu conselho nessa manhã a você, nessa palavra, veja o que você está trazendo ao Senhor. De repente você vai à sua igreja, à sua célula, você ora as pessoas, você dá a palavra, você manda versículo, você manda pregação. E de repente, na hora H, quando você tem que dar um testemunho de Jesus, você, a carne fala. Você fala agressivamente, ofende seu marido, ofende sua esposa, ofende seus filhos, ofende seu pai, sua mãe, seu companheiro de trabalho, seu patrão, seu empregado, seu pastor, os irmãos da igreja. É assim que está a humanidade. Então eu quero mostrar a vocês aqui o que é o fogo estranho. Pega a sua Bíblia e abra no livro de Levítico, capítulo 10, versículo 1. Deixa eu abrir aqui o Biblião do pastor Eduardo. Todo mundo fala do Biblião, né? Vocês gostam de ficar encarnando no pastor. Esse Biblião aqui está comigo desde 1992. 92, 2002, 2012, 2022, 31 anos tem essa Bíblia. Tá bonito, né? E tem gente também que fica falando, pastor, o senhor agora está fazendo culto aí na igreja, no altar, cadê o Moisés?
Você lembra? Porque domingo eu fazia aqui o culto e mostrava o Moisés. Aí tinha gente que falava, não, mostra não, que não sei o que não mostra isso, que mostra aquilo. É outra coisa também. Tem gente que parece que não tem o que fazer, que ficam cuidando. O senhor mandou, saudou a igreja tal, falou para a igreja tal. Ué, é Deus que está na direção. Se eu tiver que mandar um abraço, um saúdo para as pessoas, eu vou mandar. Mas fica a pessoa ali olhando só para criticar. Aí mostrou Moisés, não devia ter mostrado. Mostrou o quadro da... Caramba, é o espírito do engano que há hoje em dia. Moisés é meu, eu mostro se eu quiser. Se eu não quiser, eu não mostro. Está aqui meu Moisésinho. Olha que bonito. É o Moisés. Está cansado ele, né? Trabalhou muito Moisés. E ele teve um trabalho duro, porque ele trabalhou com um povo difícil, né? O povo que estava lá no deserto era um povo também duro de lidar. Por isso que o pastor Eduardo está bem parecido com Moisés. A gente envelhece, né? Querendo fazer o que é certo e vendo as pessoas não aceitar. Vamos então ler aqui a palavra de Deus. Levítico capítulo 10, versículo 1, diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. A natureza do erro é oferecer o fogo estranho. O fogo estranho é uma referência a aquilo que a gente quer trazer para Deus e que não foi o que foi ordenado por Deus. O fogo estranho é pensar, eu vou fazer, eu vou falar, eu penso assim, é meu jeito, é a minha maneira. Isso é fogo estranho, porque não é isso que Deus nos ordena fazer. Aí, quando eles morreram, falou Moisés a Arão assim: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Então, Arão, que era irmão de Moisés, ele tinha filhos, 4 filhos, né? Nadab, que era o primogênito, e Abiú, que era o segundo, Eleazar e Itamar. Esses eram os nomes dos filhos de Arão, que foram os sacerdotes que receberam a unção e a investidura de Deus para exercer o sacerdócio. Então veja o que eles fizeram. Nadab e Abiú, porque eles foram consagrados, os outros 2, Eleazar e Itamar, ainda eram pequenos, mas já estavam separados para servir a Deus. Mas Nadab e Abiú eram adultos. Filhos de Arão, foram ungidos e investidos por Moisés para exercer o sacerdócio. E eles sabiam que havia sido ordenado por Deus que todos que viessem a Deus
teria que estar santificado para que Deus fosse santificado na santidade que nós apresentamos. E quando nós fazemos isso na presença do povo de Deus, Deus é glorificado. Por isso que ele disse aqui, no versículo, me parece que é o versículo 3, Moisés disse, isto disse o Senhor, mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim e serei glorificado. Então, eu vou servir a Deus, eu estou na presença de Deus, eu vou fazer uma oração para as pessoas, eu vou evangelizar, eu vou mandar uma palavra para a pessoa, eu tenho que apresentar santidade na minha vida. Mas os filhos de Arão, eles pegaram cada um seu incensário, colocaram fogo nele e derramaram incenso sobre o incensário e ofereceram diante de Deus um fogo estranho. Por quê? Porque a Bíblia fala que eles não se santificaram. Porque, se você observar, eu acho que versículo 8, que fala. Veja aí o versículo 8. Veja aqui. Ele continua falando, Moisés continua mostrando aqui como é que os sacerdotes, e a palavra sacerdote ou sacerdócio significa aquele que é dedicado a servir. Então não é só o presbítero, o pastor, o diácono, os adoradores que servem a Deus. Toda pessoa que se apresenta para servir a Deus, elas estão no sacerdócio. Veja o versículo 6. Moisés disse a Arão e aos seus filhos Eleazar e Itamar, que foram os dois que sobraram, porque os dois mais velhos morreram, foram consumidos por um fogo, porque eles apresentaram ao Senhor um fogo estranho, algo que Deus não lhes havia, diz a Bíblia, algo que Deus nunca lhes havia ordenado fazer. Tem muita gente fazendo coisas que Deus nunca lhes ordenou fazer. Ou seja, a pessoa está querendo servir, está na presença de Deus, mas trazendo uma bagagem, trazendo uma mala com coisas que não agradam a Deus. O pecado, a desobediência, a arrogância, o orgulho, a vaidade, a inveja, o ciúme, a rebeldia, a prepotência. Tudo isso é fogo estranho. Mas as pessoas pensam, não, fui ali, servi, preguei, falei e pronto, e volta e leva a sua mala. Mas Deus já viu você com a mala. Deus viu você chegar com a mala. Então olha só o que diz aqui. Não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos e toda a casa de Deus lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Deus mandou fogo do céu de dentro de Nadab e Abiú, e esse fogo saiu de dentro deles, pelos ouvidos, pela boca, pelos olhos, e eles foram consumidos. Ou seja, eles foram queimados vivos. E toda a congregação se deu conta, porque imagina, pessoa pegando fogo, lá dentro do tabernáculo, dentro do lugar santo. E imagina aquela correria, chama os bombeiros, Pega o balde de água, mas não adianta, eles já estavam mortos.
Diz a Bíblia que eles morreram diante do Senhor. Agora você veja o que nós temos hoje e não sabemos valorizar, porque todos nós, eu e você, estamos vivendo debaixo da graça de Deus, que é o Senhor Jesus. Estamos vivendo na compensação da graça, na dispensação da graça. Estamos vivendo o tempo da graça. Porque Deus, ele vê também o povo apresentando fogo estranho. Se eu vejo, você vê pastores aí falando aberrações na internet, o povo apresentando falsas profecias, dizendo que Deus falou quando Deus não falou nada. A pessoa pegando o nome de Deus e associando ao seu. Deus sabe, Deus sabe. Quer dizer, como Deus sabe? Aí Deus, ele fica irado. E ele quer mandar o fogo consumidor, para destruir aquelas pessoas. Mas vem Jesus e intercede por nós com o sangue da graça. Porque estamos vivendo no tempo, na dispensação da graça. Aí ele diz assim, versículo 7, não saireis da porta da tenda da congregação para que não morrais. Porque aqui o versículo 6 diz que Deus suscitou um incêndio. Mas o incêndio não foi as casas que pegaram fogo, ou os prédios que pegaram fogo, ou os carros que pegaram fogo. Quem pegou fogo foi Nadab e Abiú. Meu irmão, se não é Jesus hoje, ia ter muita gente incendiada aí. Muita gente incendiada, com fogo consumidor de dentro para fora. Eu falo essa palavra, porque quando eu pedi a Deus orientação do que é viver pela fé, se lembra que nós começamos falando do profeta Abacuque, capítulo 2, falando de Romanos, que Paulo se referiu a isso, justiça. A gente tem que viver na justiça de Deus. E a justiça significa fazer o que é reto, viver o que é reto. E eu estava meditando nessa palavra, preparando a pregação, e Deus veio e me deu isso aqui. Levítico 10. O fogo estranho. Porque, olha só, falou, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor, e fizeram conforme a palavra de Moisés. Falou também o Senhor a Arão, dizendo, vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as gerações. O que aconteceu? Deus explicou aí por que Nadab e Abiú morreram queimados, incendiados. Deus mostrou aqui para Moisés, olha, não bebereis vinho ou bebida forte quando entrardes na tenda da congregação. Ou seja, Nadab e Abiú, eles estavam ali se preparando para servir a Deus e foram no pagode. Foram no baile de funk. Olha só, a Bíblia manda que eles tinham que se consagrar. A Bíblia manda que eu tenho que me consagrar para o Senhor. A Bíblia fala que você tem que se consagrar para o Senhor. Você vê hoje em dia pastores, bispos aí, tudo bêbado, e depois estão indo apresentar o fogo estranho em cima do altar. Agora você entende, né? Porque acontece muita coisa. Porque as pessoas não se convertem. Porque as pessoas não são abençoadas de verdade. Aí eles beberam, se embriagaram. Aí, não sei quem foi dos dois, se foi Nadab ou Abiú, se lembraram, já está na hora da gente ir lá acender o fogo. Porque o fogo, né, dentro do incensário, ele tinha que ficar queimando.
24 horas dentro do tabernáculo, porque era a presença de Deus, representava a presença de Deus, porque Deus é fogo consumidor. Então, se apagasse o incensário e apagasse o fogo, eles iam ter um problema também grande. Então, eles saíram correndo, derramaram incenso sobre o incensário e acenderam o fogo. Só que quando eles apresentaram o incensário para aumentar o fogo, Deus não aceitou esse fogo, porque eles estavam bêbados, eles estavam na carne, né? E eu estou falando aqui de beber, mas eles podem ter feito outras coisas que a gente não sabe, né? Morreram, só estavam os dois ali, os dois morreram, só Deus que sabe o que mais eles fizeram para serem incendiados vivos. E só Deus e as pessoas sabem o que elas estão fazendo hoje em dia. Porque tem muita gente apresentando fogo estranho, e fogo estranho é tudo que você faz em desacordo com a palavra de Deus. É querer servir a Deus vivendo no pecado. Aí você vai lá em Mateus 6:24, quando Jesus ele fala sobre isso: ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará a um e amará o outro, se entregará a um e desprezará o outro. Ou você serve a Deus, ou você serve a você mesmo, a sua vontade, os seus desejos. Aí as pessoas, você não sabe como é difícil. E nós somos super-homens? Outro dia eu fui pregar numa igreja e falei sobre isso. Nós não somos super-homem, não existe super-homem. Todo mundo é pecador, pastor, obreiro, diácono, evangelista, professor de escola dominical. Todos nós somos sujeitos aos mesmos pecados, inclusive Jesus, ele foi tentado também. Ele foi sujeito às tentações. Tanto é que está escrito lá em Mateus que o próprio Satanás foi tentar Jesus no deserto. Então, quando você vê aí, não, porque Jesus não foi tentado. Quem falou isso? Não sabe ler a Bíblia? Jesus foi tentado sim. A diferença é que Jesus, ele veio na missão de servir a Deus, e ele já nasceu em santidade de Deus. E ele, mesmo sendo filho de Deus, santo, ele vivia em comunhão com Deus, subia ali o Monte das Oliveiras para orar, para se consagrar. Olha só, o Filho de Deus buscava se consagrar, e hoje as pessoas não se consagram, não oram, não jejuam, não lêem a Bíblia. Não se pode servir a dois senhores. Por isso que eu volto agora a essa palavra de Romanos 1,17, quando Paulo fala: o Evangelho é revelado para nós a justiça de Deus. Então Deus vem mostrar a justiça dele. Justiça significa fazer o que é certo, o que é correto. Não é assim? Quando você vai lá no tribunal, você coloca lá um processo porque você se sente injustiçado. Alguma coisa fizeram contra você que foi injustiça. Aí você vai lá com o juiz para fazer justiça. Então, o juiz tem que fazer o que é certo, de acordo com a lei. Então, foi isso que Deus ele fez. Ele enviou Jesus para trazer o Evangelho. O Evangelho é revelada a justiça de Deus. E a justiça de Deus, que é desde o princípio até o fim pela fé. Então, eu não vou viver a minha fé se eu não estiver vivendo na justiça. Não, pastor, peraí, estou entendendo, não, eu sou uma pessoa justa. Eu não pego nada de ninguém, eu não falo de ninguém. Não, a justiça não é só o que você faz de bonzinho, não. A justiça também vem sobre o que você está fazendo de errado. Veja aí os filhos de Arão,
Nadab e Abiú. Nem o Arão sabia, porque quando diz aqui a Bíblia, eu acho que é no versículo 3, que quando Deus usou Moisés, falou assim: assim diz o Senhor, aqueles que vierem a mim, eu me santificarei neles. Aí diz a Bíblia que Arão se calou, Arão ficou em silêncio, porque Arão podia brigar com Moisés e com Deus. Não, peraí, como é que é isso aí? Eu deixo meus filhos na igreja servindo a Deus e Deus vem e incendeia meus filhos. Hoje em dia muita gente ia fazer isso, né? Não, peraí, está errado. Entreguei meus filhos ao sacerdócio para servir a Deus e vem Deus e faz fogueira dos meus filhos. Arão se calou, porque ele conhecia os filhos que ele tinha. Eu conheço meus filhos. E agora que sou avô, vou conhecer também meus netos. A gente sabe com quem a gente lida, meu amigo. Eu sei quem é a minha mulher, quem são os meus irmãos. Eu sei quem são os meus sobrinhos. E eu sei quem sou eu. Então eu vou argumentar com Deus. Você vai argumentar com Deus. Arão ia argumentar com Deus. Tentar defender os filhos que já tinham virado churrasco. Desculpa aí a brincadeira, mas foi o que aconteceu. Diz a Bíblia que houve um incêndio na congregação. Eu acho que pegou fogo lá, os panos, né? As cortinas do tabernáculo. A Bíblia não diz, mas aqui diz aqui, olha aqui. Não lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Quer dizer, o Senhor suscitou um incêndio lá. Por quê? Porque Deus queria usar aquilo ali para chamar a atenção de todo o povo. Tanto é que você vê que logo em seguida Moisés começa a falar com Arão e com Eleazar e Itamar, os outros 2 filhos de Arão, que não estavam lá no meio da coisa errada, do fogo estranho que Nadab e Abiú apresentaram. Às vezes Deus permite determinadas coisas e Ele usa aquilo que está acontecendo para chamar a atenção de todos nós, de toda a tenda da congregação. A tenda da congregação sou eu e você. Então Paulo, ele usou essa palavra do profeta Isaías, que nos lembra de andar na fé. O justo viverá pela fé. Viver a fé, como eu falei, não é participar de campanha. Estou na fé, fiz o voto, estou na corrente, estou na corrente de sexta-feira. Isso aí é movimento de fé, meu amigo. Viver pela fé é crescer em justiça, vivendo para Jesus, confiando em Jesus, sendo um cristão justo. Ou seja, significa que você tem compaixão e bondade com você mesmo, com as outras pessoas, né? Nós temos que lutar para cumprir os nossos deveres e o nosso propósito com Deus a todo custo. Além disso, nós precisamos desenvolver um senso aguçado do que é certo ou errado, que a Bíblia chama de discernimento, para fazermos inabalavelmente o que é certo. Eu tenho que ver o certo e errado para poder escolher o certo. Mas as pessoas estão vendo o certo e errado e continuam escolhendo o errado. Quantas pessoas que você tem, que você conhece na sua família, na sua igreja, ou talvez você é assim, que você está sempre caindo no mesmo erro, porque você deixa a voz do teu coração, você deixa a tua carne falar e depois a pessoa até quer colocar Deus no meio. Ah não, Deus me deu vitória, Deus me mostrou. Que Deus não tem nada a ver com isso não, meu amigo. Isso aí é fogo estranho que você está trazendo. Você está entrando dentro do tabernáculo do Senhor, trazendo uma malinha cheia de coisa errada dentro. Deixa eu chamá-la para lá. John Piper, ele diz assim: a essência da fé
é estar satisfeito com tudo o que Deus faz e o que Deus é para nós em Jesus. Olha que bonita a frase, escreve aí. A essência da fé é estar satisfeito com tudo que Deus faz e tudo que Deus é para nós em Jesus. Meu irmão, para terminar, enfrenta o pecado. Não apenas varra o pecado para debaixo do tapete, não é? Vocês aí entendem o que eu estou falando, né? Pessoa que é preguiçosa, que não gosta de limpar a casa, ela pega a vassoura e varre a poeira, a sujeira e bota debaixo ali do móvel, debaixo da geladeira, né? Ah, pastor, que não, eu já fiz isso. Quando era jovem, mais novo, preguiçoso, minha mãe mandava, vai a casa aí. Ia lá, eu varri o quintal. A minha responsabilidade era varrer o quintal. Tinha umas árvores com muitas folhas que caíam. E a minha mãe, vai o quintal aí. Eu, preguiçoso, queria jogar bola, queria ir jogar bola de gude, peão, soltar pipa. Ia lá, pegava a vassoura. Aí ia lá atrás da árvore ou até atrás da casa do cachorro. E ninguém olhava lá, ia lá e jogava as folhas lá e 5 minutos varria. Mas continuava sujo. Continuava sujo. Tem muita gente varrendo o erro, varrendo o fogo estranho, escondendo. Ninguém sabe, né? Mãe não sabe, marido não sabe, filho não sabe, pastor não sabe, irmão da igreja não sabe, mas Deus sabe. Porque tem olhos que tudo vê. Vamos voltar aqui, antes de terminar, ao caso de Nadab e Abiú. Eles encheram a cara de goró, falando aí um português claro. Eles estavam lá no bar, bebendo, dançando lá samba, quando eles tinham que estar se preparando, se consagrando para entrar no santo lugar e apresentar o melhor para Deus. Eles desprezaram. Eles fizeram a obra do Senhor relaxadamente. Jeremias 48:10, né? Estou tentando lembrar aqui, creio que é. Depois eu boto aqui nas minhas notas. Jeremias 48:10 diz: maldito aquele que fizer a obra de Deus relaxadamente. Outras versões diz que fizer a obra de Deus com desdenho, descuidadamente. Maldito, vem maldição. Porque Deus é santo, meu amigo. A gente não pode brincar com as coisas santas, não. Você brinca com seus filhos, brinca com a sua família, brinca com seus amigos de escola, aí chega na igreja, vamos brincar também. Não, peraí, isso é coisa séria. Porque por causa das nossas atitudes seremos salvos ou seremos condenados. Tudo depende da justiça que nós apresentarmos diante de Deus. Ou seja, a justiça significa fazer inabalavelmente o que é certo. Não ficar barrendo as coisas. Voltando a Nadab e Abiú, eles foram lá, beberam lá a cachaçinha deles e caramba, temos que ir lá renovar o fogo, botar incenso no incensário para a chama não se apagar, porque era isso, a chama não podia se apagar. Chegaram lá, fogo estranho. Pensaram que, imagina, vocês vinham assim meio torto, né? De repente chegaram na igreja, estou cheio do Espírito Santo. Tem muita gente assim, tem muito pastor assim, tem muito membro assim, tem muita gente assim. Estou cheio da presença de Deus. E varrem para debaixo do tapete a sujeira. Só que Deus, Ele vê a sujeira debaixo do tapete. Deus, Ele vê você chegando, trazendo uma mala cheia de coisa estranha dentro. E Deus, Ele atua, porque Deus é justiça. Deus é amor, mas também é justiça. Naquele dia não tinha Jesus para salvar Nadab e Abiú. Que isso aconteceu antes de Jesus vir. Então, coitado do Abiú, do Nadab e Abiú, foram consumidos. O fogo estranho que eles
apresentaram foi rejeitado para Deus e Deus mandou fogo justo que consumiu eles de dentro para fora. Imagina, os caras saía fogo pelo ouvido, pelo nariz, pelos olhos. E eles foram queimados vivos e todo o povo chegou lá e viu eles queimados. Mas graças a Deus hoje estamos vendo na graça. Então quando Deus ele quer queimar, quer fazer churrasco da gente, Jesus vem e mostra o sangue. Amém, graças a Deus, Jesus está mostrando o sangue dele. Então vou continuar aqui no fogo estranho, vou continuar trazendo a malinha cheia de coisa, vou te continuar botando as coisas debaixo do tapete. Mas tem uma coisa, meu irmão, escuta o que Deus está falando para você nessa manhã, porque um dia virá Jesus para buscar a sua igreja, e a partir do momento que houver o rapto, o arrebatamento da igreja, Jesus não poderá mais interceder por ninguém com a sua graça. E aí se você ficar aqui para trás, porque muita gente vai ficar para trás, diz que um será tomado, outro será deixado. Muita gente que está vivendo na carne, no pecado, no erro, na mentira, apresentando fogo estranho, serão deixados para trás. E aí, meu amigo, meu irmão, quando Deus mandar o fogo, Jesus não vai estar lá com seu sangue para salvar. Por isso que diz lá o Apocalipse que Deus destruirá esse mundo com fogo. Labaredas vivas de fogo do céu descerão, né? Meteoros de rochas pegando fogo descerão. Os céus fecharão e chuvas de meteoros gigantes vão cair sobre a terra. E Jesus não vai poder usar a sua misericórdia, porque Ele tem usado a misericórdia hoje e as pessoas estão rindo, dando as costas e continuam brincando. Meu amado, meu irmão, eu apenas entreguei essa mensagem, eu sou apenas o mensageiro. Talvez nessa manhã Deus, Ele falou muito forte com você, a exortação foi forte, você tremeu aí, mas é isso mesmo, nós temos que receber a exortação de Deus com temor e com tremor na nossa alma, para buscarmos o arrependimento. Nessa manhã, confessa o teu pecado ao Senhor, entrega a sua vida a Deus, tira a sujeira de debaixo do tapete, deixa essa mala cheia de coisa errada e peça a Deus para te ajudar. Fica de pé, põe a mão no seu coração e ore assim comigo. Ó Deus, ajuda-me a não confiar em mim mesmo ou em outras pessoas, mas ajuda-me a confiar no Senhor, na Tua palavra e no Teu poder. Ajuda-nos a viver pela fé, que significa viver pela fé, andar na verdade, andar decentemente, de uma maneira de vida honrada, que glorifique a Deus. Tira, meu Deus, todo o fogo estranho que tem chegado até o altar. E é muito fogo estranho que está por aí, Senhor. Muita gente está sendo consumida por causa disso, Deus. Porque, agora eu me lembrei bem, Jeremias 48:10, é isso mesmo, que diz: maldito aquele que faz ou que fizer a obra de Deus relaxadamente, descuidadamente. Porque quando nós apresentamos o fogo estranho, o pecado, as coisas erradas, junto com as coisas de Deus, nós estamos cancelando o sangue de Jesus. Oh, meu Pai, misericórdia, Senhor. Estamos cancelando o poder do sangue de Jesus sobre nossa vida. Ou seja, Jesus está estendendo a mão dele, com o sangue dele, para nos salvar, mas nós estamos tirando a mão dele para continuar apresentando fogo estranho. Deus querido, Deus amado, eu peço a tua misericórdia, a tua compaixão sobre mim também, porque eu não sou
Ninguém é santo, meu Pai. Todos nós temos os nossos erros, e eu venho aqui junto com a congregação, com a tenda da congregação, confessar, meu Deus, que nós precisamos mais de Ti. Precisamos estar atentos ao ouvir a Tua voz. Quando o Senhor fala conosco, precisamos entender o que Deus está falando, Senhor. Nos afastar desse show, porque o Evangelho virou um show, uma palhaçada, Senhor. Tudo para mostrar para os outros, mas espiritualmente há um vazio na fé. Mas eu creio na obra de avivamento que o Espírito de Deus quer fazer e está fazendo no meio da sua igreja, porque existem pelo mundo inteiro homens de Deus, mulheres, igrejas que estão na fé verdadeira, não em campanha, em propósito, mas estão na fé, vivendo a justiça, vivendo uma vida honrada em santidade com Deus. Estão fazendo a diferença nesse mundo. E eu peço, meu Deus, que esse avivamento continue cada vez mais. E tira o fogo estranho, tira a mala cheia de pecado do meio da vida do teu povo, Senhor, para que haja salvação, para que haja arrependimento. Se você não aceitou Jesus ainda, levanta a sua mão direita e diga o seu nome, reconheço que sou um pecador, pecadora, mas agora eu me entrego totalmente ao Senhor. Eu abandono e deixo o fogo estranho, o pecado, e me entrego nas mãos de Jesus e aceito Jesus como meu único Senhor e Salvador, e o faço para a vida eterna. Se você fez isso, Jesus te perdoou, te limpou desde a cabeça até os pés. Eu ministro sobre a tua vida agora a libertação do pecado. Se você estava vivendo dentro de uma prisão, sabe, presa pelo pecado, Jesus tem a chave que abre todas as portas. Ele abre essa porta dessa prisão e ele resgata a tua alma das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Glória a Deus, aplauda a Jesus aí. Ele te salvou. O seu nome agora está escrito, arrolado nos céus, no livro da vida. E um dia, quando você chegar lá, se você permanecer na justiça, na verdade, assim como eu, como todo mundo que está lutando pela sua salvação, nós vamos chegar lá, Jesus vai abrir o livro e ele vai ler o nosso nome. Pense nisso, meu amado. Eu quero convidar você para fazer um propósito de oração pela sua salvação, pela sua conversão, para que você continue em justiça. Durante toda essa semana, no meu devocional diário, eu vou estar pregando sobre o Apocalipse. Toda semana, nos 5 minutos com Deus, eu vou estar falando do Apocalipse. Eu vou estar orando para você permanecer vivendo na fé, ou seja, vivendo a vida reta com Deus. E domingo que vem eu vou estar aqui nesse mesmo horário, celebrando a ceia do Senhor. Então, se você quiser, você ora essa semana, jejua, desfaz da mala de coisa errada, tira o fogo estranho da sua vida e se prepara. Domingo que vem eu vou pregar sobre o juízo final. Ai, pastor, pelo amor de Deus, eu já tremi aqui com essa palavra, agora o Senhor vai falar do juízo final. É verdade que salva, é verdade que liberta, meu irmão. Eu estou falando aqui com amor, não estou ofendendo, não estou atacando você, eu estou falando para te salvar, eu quero resgatar você. Eu estou vendo você afundando no mar dessa vida, eu quero tirar você aí com Jesus. Então, domingo que vem, prepara aí na sua casa o pão e o suco de uva. Eu vou pregar sobre o juízo final no Apocalipse. E depois nós vamos juntos aqui celebrar a ceia do Senhor, entrar em comunhão, participando do corpo e do sangue de Jesus, para que a sua fé seja renovada. Então, meu irmão, minha irmã, Deus está falando com você. Você tem de agora até domingo para tirar o que está errado na sua casa.
De repente o que está errado está aí na sua cama. De repente o que está errado está dentro da sua casa. De repente o que está errado está lá dentro do seu trabalho. Fogo estranho que você está fazendo lá. De repente está dentro da tua igreja. E você pensa que está bem, não está. Então aproveita essa semana e tira o fogo estranho, tira o pecado, tira o erro da sua vida. E domingo você vai participar da ceia e o sangue de Jesus vai te libertar. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer a luz do rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz hoje, amanhã, para sempre. Daqui a pouco eu vou pegar as minhas notas, as minhas anotações. Eu vou colocar aí no chat, você pode copiar para fazer seu estudo bíblico, até pregar na sua igreja, na escola dominical. Tá bom? Levanta as mãos, as duas mãos assim, diga: o amor do Pai, a graça e a paz do Filho Jesus Cristo, a comunhão, as consolações e a santidade do Espírito Santo nos acompanhe, nos guarde, nos livre de todo mal, seja entrando, seja saindo. O Senhor é o teu guardador. E o que guarda as nossas almas, Ele nunca dorme. Um abraço. Jesus te ama e eu amo vocês também. Pensa que não é que é fácil para mim chegar aqui e falar? Sim, porque são 41 anos de ministério. Então, estou fazendo isso 41 anos, pregando a palavra, a verdade. Mas eu me consagro com Deus e oro e peço a Deus que a minha palavra, por mais que seja forte, ela seja com amor, para você aceitar e ver, não, Jesus me ama. E esse pastor que está pregando, ele me ama também, porque mesmo se conhecer, ele está falando a verdade para me ajudar. Eu não conheço você, talvez nunca vou conhecer, mas nesses 41 anos, todo o tempo aí, agora com a internet, aparecem pessoas dizendo: pastor, o senhor pregou essa palavra tal dia, em tal lugar, em tal cidade, em tal país, eu estava lá, eu recebi Jesus, eu me libertei, eu deixei o pecado. Pessoas que deixaram as drogas, a vida errada, até o crime, e hoje estão na presença de Deus. A honra não é minha, a glória é do Senhor, mas eu fico feliz saber que, da maneira como eu falo, ungido de Deus, por mais que seja forte a palavra, tem amor aí, e o amor fica no seu coração, e o amor que vence tudo, tá bom? Jesus te ama, eu te amo também. Peço a você, por favor, põe o teu like aí nas nossas páginas do YouTube, principalmente, né? Aperta o sininho aí para seguir as nossas palavras, para ajudar a gente no ministério, tá bom? E repassa, faz um share, manda essa mensagem aí, que saia como levada pelo vento, né? Você sabe que muitas árvores, elas soltam as sementes e o vento leva a semente que cai em outro lugar e ali cresce. Então que a palavra do Senhor seja levada pelo vento do Espírito e chegue em corações, seja plantada e dê muitos frutos. Boa semana, feliz, e até domingo que vem, juízo final, vamos pregar e vamos então juntos celebrar a Santa Ceia. Um abraço, graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre.